Bom dia, como estão todas, todos, todes? Estão bem? Espero que sim. Quem sabe um dia a gente faz uma live. Eu já olhei como é que se faz, não é tão difícil. De a gente poder, eu fazendo uma transmissão, vocês conversando comigo, através de mensagens, de chats de mensagens, né? De conversa. E daí a gente vai trocando ideia direto, isso é interessante. Claro que sempre é uma coisa assim que tem que fazer, não com cuidado, mas aí sai tudo direto. Você não... E não precisa ter vergonha de errar. Eu erro muito aqui, quero até pedir desculpas, né? Principalmente números e nomes, porque eu faço direto, né? Eu só tenho os versículos, os textos anotados, o resto dei uma pensadinha, mas eu não escrevo, certo? Eu só penso um pouquinho antes e depois vou improvisando. Não o pensamento, mas as palavras. Então eu erro. Quando se trata de nomes e números, vocês, se acompanham as minhas reflexões, já viram que eu troco nomes e números. Mas eu espero que vocês entendam, tá? Vocês já experimentaram um momento em que alguém confia em você? Um momento assim em que você é responsável por outra pessoa? Eu, quando isso me acontece, eu fico num estado de alerta muito forte. Porque é assim que tem que ser mesmo. Eu não sou perfeito, mas eu tento refletir sobre aquelas coisas que eu experimento e faço bem. Um dia eu vou refletir sobre as coisas que eu faço mal também. Só deixa eu puxar meu café para cá, eu esqueci meu café lá longe. Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço mal. Eu às vezes meio que me apresso em fazer as coisas Mas quando tem outra pessoa sobre a qual você é responsável e confia em você, aí você tem que ficar muito atento. E eu sei disso porque eu já fui cuidado. Por exemplo, no hospital, durante o câncer. Tinha lá as enfermeiras, enfermeiros, as técnicas, os técnicos que ficavam durante a noite no hospital. E de vez em quando, assim eu não calculei de quanto em quanto tempo, mas no máximo, depois de 2 horas, passavam no quarto onde eu estava com uma outra pessoa e davam uma olhada, vinham até a beira da cama. Se fosse necessário, acordavam a pessoa para dar alguma injeção, algum remédio, fazer algum exame rápido de pressão, ou pelo menos perguntavam. Tinha algumas moças lá no hospital de Campo Bom, eram especiais comigo e com outras pessoas, imagino também,
Eu me lembro de um senhor que estava no meu quarto durante bastante tempo e que eram muito delicadas. Elas vinham, tocavam às vezes no braço da gente. Como é que o senhor está, seu Gaspar? Tudo bem? Pode dormir agora. Fica tranquila, fique tranquilo. Estamos aqui, sempre que o senhor precisar. E isso era bom, porque me dizia, ó, eu tô sendo cuidado, posso confiar nessas meninas. E podia mesmo, se eu sentisse alguma coisa, tivesse uma necessidade, eu tocava lá aquele botãozinho, a campainhazinha, e lá na sala delas, alguém sempre estava lá e sempre vinha. E por isso o título de hoje é Fidelidade e Confiança. E não se trata só da fidelidade e confiança de uma pessoa, mas também de grupos de pessoas. Então vamos lá, senhas diárias para o dia de hoje, dia 4 de julho de 2023. Uma terça-feira, 4 de julho, dia da independência da nação Estados Unidos. É realmente, embora seja um país nada perfeito, mas é realmente a democracia moderna mais antiga do planeta, a democracia moderna, não a democracia. Já foram feitas outras experiências. A primeira experiência de democracia foi na Grécia, era uma democracia muito imperfeita, machista, concentrada na mão de homens brancos e proprietários de terra, ricos. Ricos naquele tempo, né? Não eram as pessoas simples da sociedade e não eram as mulheres que podiam participar daquela democracia. Mas foi o início, foi assim, a ideia de que as pessoas deveriam discutir os problemas da cidade, da polis. Por isso existe a palavra política, porque os problemas da polis, da cidade. E claro que deve ter havido muitos projetos de democracia em lugares diferentes do mundo, talvez até antes da Grécia, onde as pessoas confiam umas nas outras e discutem as coisas, e na confiança umas protegem as outras no seu direito de participar da polis, tá? Mas o título para hoje é Fidelidade e Confiança. Vamos esquecer esse assunto da democracia norte-americana e vamos voltar ao nosso contexto das senhas diárias, tá? O assunto hoje não é exatamente política e democracia, mas fidelidade e confiança entre as pessoas e entre as comunidades e os grupos, os povos
E sim, tem a ver com política, sim. Porque Deus queria a fidelidade de Israel e que Israel seguisse os seus caminhos de justiça e sociedade que vive em justiça, paz, e Israel nem sempre era fiel. E aí é um exemplo, por exemplo, de um grupo de pessoas, de uma grande comunidade, de um povo, de uma política que não era fiel à vontade de Deus Javé. Fidelidade e confiança. O primeiro versículo para as senhas de hoje vem do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Sabe, não se deve ler versículo retirado do seu contexto. Algumas pessoas vão dizer assim: tá vendo? Deus vai me dar paz porque eu tenho essa fé forte. Que bom, mas não é disso que fala. O versículo não fala de Israel. O profeta Isaías está falando para o Israel que foi destruído por causa do seu pecado. Sim, a capital foi totalmente destruída, o templo de Israel foi destruído, o povo foi arrasado, o país, a estrutura do país caiu na mão dos estrangeiros assírios. E aí o profeta diz para o povo de Israel, o coletivo: tu conservarás a paz se teu propósito for firme. Ele não foi firme. Por isso, Javé deixou te destruir. Mas se tu quer começar de novo, você vai conservar a paz quando teu propósito for firme, quando tu fores fiel, Israel, à vontade de Deus, Javé, libertador dos escravos. Quando você não fizer mais injustiça, não for mais desamorosa, opressora, exploradora dos pobres. Não leiam, tente não ler um versículo tirado do seu contexto. Leiam em volta o que tem antes, o que tem depois. Então tem gente que fica usando esse versículo separado. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme. E não vem ao que se refere. Dizem isso como se fosse um versículo assim que jogado, alguém tivesse escrito ele sozinho, fora de um contexto, como uma promessa para alguém de individual, escrito ontem para a pessoa hoje. Não, foi escrito há 2.500 anos atrás, para um coletivo. Ele não deixa de ser importante para nós hoje, mas ele está se referindo a uma fidelidade coletiva e política.
Ele não é para ser usado como aí uma promessa individual. Porque ele não fala disso. Se você quer uma promessa individual, procure, tem outros lugares na Bíblia. Acontece que as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, não é? Tá, não digo preguiça, elas às vezes não se dão conta, mas preferem, sim, frases fáceis, religião fácil, religião, assim, pensamento positivo, tu conservarás a paz. Mas olhem para o que o versículo quer dizer, lá no seu lugar. Imagine que vai ter gente até usando isso aqui para o cônjuge. Tá vendo? Tu tem que ser fiel, firme. Aí tu vai ganhar a minha paz. Se quer dizer, resolver um problema desse tipo com o seu cônjuge, a sua cônjuge, não precisa ficar catando versículo bíblico, tá? Não é verdade? Eu estou dizendo isso porque eu vejo isso, tá? Porque eu observo, leio a Bíblia e observo a questão do uso da religião no dia a dia. E o segundo versículo bíblico do dia vem da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, aquele que nos escolheu, nos ungiu para ser seus discípulos e discípulas, é o próprio Deus, Javé. Por isso a gente tem que ler direitinho, para não ficar inventando um outro Deus aí a partir de versículos isolados dentro da Bíblia. Não é? Se você diz que é Deus Javé, então tem que entender quem é Deus Javé, revelado em Jesus. E a oração é escrita por Detlef Bloch. Teu braço forte, Deus, que me abraça, que me deu proteção e segurança quando tudo parecia perdido, me deu nova vida. Assim como um bom pai se mantém fiel, cuidadoso, amoroso para seus filhos e suas filhas, assim tu cuidas todos os dias de nós e de nosso mundo. Sim, ele quer acreditar em nós, quer confiar em nós para nós cuidarmos uns dos outros, umas das outras e também do nosso mundo. Será que nós somos confiáveis, fiéis à vontade amorosa de Deus? O primeiro texto para o dia de hoje vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Mas sabe, nem todo mundo, aliás, ninguém é totalmente confiável, nós também erramos. Eu, muito. Já errei muito, erro, tento errar cada vez menos. E assim é com todas as pessoas, também as cristãs. E aqui vai dar um conselho como lidar com os erros de um irmão, de uma irmã. Se o seu irmão, sua irmã, pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro.
Se ele ouvir você, você ganhou seu irmão, sua irmã. Mas se não ouvir, leve-a consigo, ou leve consigo para conversar com esse irmão, com essa irmã que errou, mais uma ou duas pessoas, de modo que qualquer acusação que seja feita ali na conversa seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim não houver entendimento de parte desse que errou, dessa que errou, conte isso à comunidade, à igreja. E se ele ainda se recusar a ouvir, também a comunidade, também a igreja. Claro, aqui eram comunidades pequenas, né? Isso não dá para fazer com 2, 5 mil pessoas, a não ser que seja um grande erro, né? Hoje em dia se chama justiça também, né? Se ainda assim ele se recusar a ouvir toda a igreja, trate-o como não membro da igreja. Diga para ele, olha, então, poxa, vai ser difícil fazer parte da igreja. E digo a verdade para vocês. Tudo que vocês na terra ligarem à vontade de Deus, ou tudo que desligarem, assim será. Mas no coletivo, aí no coletivo, certo? Com cuidado, bem pensado, porque não é esse o objetivo de expulsar pessoas. Só se aquilo que a pessoa faz ofende gravemente a igreja. Lhes digo também que se 2 de vocês concordam em qualquer assunto importante para a igreja, sobre o qual pedirem razão, sabedoria, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Está nesse contexto, certo? Se vocês concordarem no coletivo, então peçam a Deus. E vocês serão atendidos. Mas tem que ter calma nesse negócio tem que ter cuidado com essa questão de julgar os outros. Tem que conhecer bem a vontade de Javé. Cuidado, né? Senão ditadores podem usar a igreja para fazer coisas horríveis também. Onde se reúne 2 ou 3, ali eu estou, no meio deles. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E o segundo texto para o dia de hoje é lá da história do José no Egito, do José e do pai dele, o Jacó. E aí o Jacó, que é pai do José, se põe na mão dele e diz: eu confio em ti que tu vai fazer o que eu vou te pedir. Gênesis capítulo 47, 27 a 30. Os israelitas
se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, no Egito. Porque em Canaã eles estava muito seco, eles estavam passando fome. Lá eles adquiriram propriedades, ganharam terra, foram prolíferos e multiplicaram-se. Jacó, o pai de José, que foi que chamou eles para o Egito, Jacó viveu 17 anos no Egito. Quando ficou bem envelhecido, aproximando-se a hora da sua morte, Israel, que era outro nome de Jacó, né, chamou o seu filho José e disse a ele: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa. Era um costume deles. E com a mão debaixo da minha coxa, prometa que será bondoso e fiel comigo. E quando eu morrer, não me sepulte no Egito. Eu quero ser sepultado, quero descansar lá com meus pais, no mesmo túmulo ou ali na região onde eles estão sepultados. Leve-me quando eu morrer daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. E José respondeu: farei como o Senhor me pede. E Jacó então confiou no seu filho. Fidelidade, né? E confiança. Muito bem. Isso é algo importante. Quando alguém confia em você, na sua fidelidade, ainda mais se for uma criança. Não decepcione crianças. Decepcionar uma criança, você não imagina como dói para ela. Decepcionar é sempre uma coisa dolorosa, tanto para quem é decepcionado e depois também para quem decepciona. Um bom dia, um abraço.